Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, tratando-lhes paz, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Sempre muito bom estarmos juntos, mesmo que conectados à distância, mas estamos ligados numa corrente de amor que supera todas as distâncias, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Esse é um capítulo muito legal, porque toca a todos nós. Quem recebe a influência dos espíritos? Todos nós. Vou trazer alguns dados. Nós temos aproximadamente 20 bilhões de espíritos desencarnados. 7 bilhões aproximadamente de espíritos encarnados. Sendo que 3/4, quer dizer, aproximadamente 70% desses espíritos são inferiores. 70% dos espíritos são inferiores. Nós temos 3 desencarnados para cada um encarnado. Dá para imaginar? Então, os espíritos desencarnados, eles estão por toda parte. Nós não temos um espírito desencarnado próximo a nós. Nós temos muitos. Se somos um encarnado para cada 3 desencarnados, eles estão em todos os lugares. A maioria deles inferiores. Então, nós temos que pensar, quais são os espíritos que estão próximos a mim, nesse instante? Quais são os espíritos que estão na nossa casa? São os espíritos que se afinizam conosco. Se nós pensarmos qual é a maior instrumento de ligação com os espíritos, indiscutivelmente, o nosso pensamento. Então, de acordo com o que eu penso, eu determino quem me acompanha. Chico até diz, né, que os nossos pensamentos ditam a nossa conduta, e a nossa conduta determina a nossa companhia. Emmanuel também tem uma frase semelhante, ele diz com o que pensas e eu te direi quem te acompanhas. Olha como isso é real. Né? Lá no Livro dos Espíritos tem o capítulo 9, é um capítulo inteiro que fala da interferência dos espíritos no mundo corporal. Muito simples, quem tiver interesse, Livro dos Espíritos, capítulo 9. E nesse capítulo, Kardec pergunta aos espíritos, né, até onde vai essa interferência. Então ele começa perguntando para os espíritos, os espíritos influenciam a nossa vida? Os espíritos respondem muito mais do que imaginas, chegando inclusive a determinar as suas decisões. Será que eles determinam realmente as nossas decisões? Eles comandam a nossa vida? Nós temos que lembrar o seguinte, nós somos dotados de livre-arbítrio. Nós tomamos as decisões das nossas vidas. Isso é um direito e é uma premiação que Deus nos deu. Eu tenho essa condição, eu tenho esse direito. Mas nem sempre eu utilizo desse direito para conduzir a minha vida. Vamos entender um pouquinho melhor. Jesus disse, orai e vigiai. O que ele quer dizer o que ele nos aconselha quando ele diz vigiai?
Quantas horas eu tenho que vigiar? O tempo todo. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós caímos em tentação muitas vezes. Jesus passou pelo deserto, passou sozinho, e teve dificuldades, e foi tentado, e venceu. E nós, nos nossos desertos, quando nós atravessamos o deserto, como é que nós reagimos? Nós oramos e vigiamos, nós ficamos conectados com o Criador, nós nos sentimos fortes para vencer as tentações? Porque uma coisa também é clara, né? Quando eu, por exemplo, sou maledicente, falo mal de alguém, isso abaixa a minha vibração, isso me torna vulnerável a influência de espíritos inferiores, porque isso é uma coisa negativa. Mas se eu faço isso, é porque eu estou habituada e, no fundo, eu gosto disso. Eu adoro uma fofoca. Então, eu pratico a maledicência. Quando eu perco a paciência, eu vou explodir com alguém, né, desço das tamancas. Eu não consegui me controlar. Tudo bem, mas eu tenho um certo prazer em não levar desaforo para casa. Então, a primeira coisa que nós temos que ser é sincero com as nossas dificuldades. Talvez eu não perceba isso nesse instante, mas em algum momento eu me felicitei em fazer coisas erradas. Mesmo que nesse momento eu já não pense mais assim, mas aquilo em algum momento me felicitou. Então, mudar não é fácil. Se manter íntegro, com condutas corretas, coerentes, cristãs, nem sempre é muito fácil. Jesus diz, nós vamos ter que passar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da tentação. Não é? Meu filho é muito consumista, quer comprar, né, tudo quanto é tranqueirinha. E aí eu digo assim, se nós também não tivéssemos a responsabilidade de pagar, de quitar o cartão de crédito, de cobrir o banco, talvez nós também fôssemos mais consumistas. O que te faz controlar? É a responsabilidade de ter que pagar o cartão, aliado ao não consumismo, né? Então, a evolução espiritual vai te mostrando que você não precisa de tanto, né? Que tem coisas extremamente desnecessárias, que nós não precisamos de mais do que já temos, mas percebe que isso é uma introspecção que nem sempre nós conseguimos fazer, mas é fundamental, porque quando eu penso em alguma coisa negativa, quando eu estou explodindo, quando eu estou irado, quando eu estou nervoso, quando eu estou impaciente, minha vibração cai. Quais são as entidades, quais são os espíritos que se aproximam de mim, que ficam lá de bracinho dado comigo? Aqueles que ainda precisam dessa energia das atitudes negativas. Quando eu bebo, quando eu fumo, quem é que está do meu lado? As entidades que ainda precisam, que desencarnaram com o vício e ainda precisam da energia desse vício. Então ele vai ficar perto de mim, porque sabe que aqui ele vai receber. Ele quer que eu melhore? Não, ele não quer que eu melhore, porque se eu me melhorar, ele vai ter que procurar outra pessoa. Então ele não quer. E aí o que ele faz? Ele me influencia a continuar naquele vício. Essa entidade pode receber ajuda? Claro que pode, ela recebe, mas nem sempre ela quer, nem sempre ela aceita. E a minha mudança tem que ir contra isso tudo que ele está me influenciando, que a entidade que quer que eu persista no erro, no vício, quer de mim, ele quer que eu continue. Então eu tenho que vencer essa força, que é plenamente possível, para que as entidades evoluídas consigam também me ajudar. Esses dias,
com a morte do Maradona, né? Eu fiquei me perguntando assim, quanto uma pessoa dessa lutou, quanto uma pessoa dessa tentou sair do vício, mas não é fácil. Qual é a certeza que Jesus nos dá, que os mentores nos dão? Fácil não é, mas é possível. É possível. Quando nós reconhecemos a nossa dificuldade e nós fazemos de tudo, exercitamos verdadeiramente o nosso comportamento, nós vigiamos os nossos pensamentos, eu consigo melhorar essas atitudes, eu consigo vencer essas provas, porque são provas, são testes. Será que existe alguma receita? Existem algumas dicas, né? Então, dentro do Evangelho, que a gente conhece, que é assim, quais são os meios para que você não caia em tentação? A maior delas, a oração, né? Se apegue ao Criador, se conversa com Ele, pede ajuda, pede amparo. O que mais que a gente pode fazer? A vibração no bem, né? Então, faça meditação, faça caminhada, coisas que te façam sentir melhor, coisas que possibilitem que os mentores, os espíritos evoluídos se aproximem de você e que não agrade as entidades inferiores ficarem com você. Porque se você está pensando no bem, se você está fazendo caridade, se você está fazendo uma leitura edificante, com certeza os espíritos inferiores não querem ficar ali do teu lado. Aí ele vai tomar um cafezinho. Daí a pouco ele volta. Você está novamente fazendo uma oração, assistindo uma palestra. Aí ele vai de novo, até que ele se cansa. Então hoje nós temos muitos instrumentos. Às vezes a pessoa fala, mas quando é que a casa vai voltar a abrir? Tomara, se Deus quiser chegará o dia logo. Mas nós temos tantos recursos. Hoje com a internet, todas as palestras são jogadas no Face, no YouTube, nos sites das casas espíritas. Eu confesso que com a história da pandemia, eu assisto palestras de vários outros centros que antes eu nem assistia, além dos que eu assisto aqui. Então, nós conseguimos instrumentos muito mais de fácil acesso. A palestra você pode ouvir lá no teu celular, você está lavando louça, você está cozinhando, coisa que antes você tinha que se deslocar até algum lugar. Existem acessos virtuais para você conversar com a pessoa, com alguém lá da casa que vai te orientar, te passar um tratamento, te dar orientações. Tem o site onde você entra, coloca o teu nominho lá para vibração, para outras pessoas que precisam de ajuda. O que mais? Bota uma música. Hoje, quando eu cheguei aqui, tinha uma música, um disco, nem sei de que, mas músicas que te elevam. Eu até falei para o rapaz, nossa, dá vontade de ficar sentado aqui e ficar ouvindo a tarde toda. Né? Porque essas músicas alegram o nosso espírito, nos fortalecem. E é isso que nós temos que buscar. Porque as entidades inferiores, elas se cansam dessa nossa oscilação. Né? Elas não querem ficar perto de nós quando nós estamos numa vibração mais elevada. Então essa é a grande sacada. E aí dentro dessas dicas de controle, Jesus dá a máxima, né? O que Jesus nos orienta, nos aconselha? Preencha sua mente com o bem, com o amor, com a caridade. E aí não vai ter espaço para mais nada. Olha que coisa bacana. Fácil, preencha a sua mente com o bem. Jesus disse isso. Mas tem momentos que eu desarmonizo? Claro. Eu me lembro sempre uma vez que um amigo aqui do centro me falou algumas coisas e pesadas, né? E eu comecei a chorar.
E ele diz, não chora. E eu muito brava, né? Pirracenta. Falei, quer dizer que eu não posso nem chorar. Ele me disse assim, pode, mas retome seu equilíbrio o mais rápido possível. Claro que na hora eu fiquei mais brava ainda, né? Mas eu entendo perfeitamente. Então, assim, nós vamos descer das tamancas, nós vamos perder o equilíbrio de vez em quando? Claro, vamos. Né? Ainda somos espíritos imperfeitos, tentando se melhorar. Mas retome o mais rápido possível, para o seu bem, para o bem daqueles que te rodeiam. Porque agora eu queria chegar no ponto crucial da palestra. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Não é de ontem. Já lá desde março que estamos passando por provas. Nós estamos em vestibular, gente. Pode ter certeza. Aqueles do meu tempo, assim, que era a FUVEST, que arrepiava. Nós estamos. E qual é a nossa conduta diante de tudo isso? Nós estamos passando pelo nosso deserto. Sabe aquele deserto que Jesus passou e foi tentado? Nós estamos. Nós estamos num momento de provação. Momento em que Jesus conta com cada um de nós. Através do quê? Das nossas atitudes, do nosso pensamento e dos nossos exemplos. Haroldo Dutra diz que o exemplo não é a forma mais fácil de se ensinar, não é. É a única. Acho isso brilhante. O exemplo é a única forma de ensinar. Então, qual é o exemplo dentro desse deserto que estamos atravessando, que nós estamos dando para as pessoas que vivem conosco, que trabalham conosco, para o planeta? Não, mas eu só fico fechado em casa, eu tenho eu sou grupo de risco, eu estou fechado em casa. Estar fechado em casa já é um exemplo. Já é um exemplo. Eu estou exemplificando que eu respeito, que eu obedeço, que eu sei da gravidade da situação. Eu não estou dizendo para as pessoas ficarem trancadas em casa e nem para sair à rua, né? Não é o momento disso. Mas nós temos que fazer o que nós julgamos ser o correto nesse momento. O que é que Jesus diria para eu fazer? E aí, nós vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos. Né? Quando Kardec pergunta assim, então eles determinam tudo o que a gente tem que fazer? Quando você tiver o sim e o não na sua cabeça, como é que eu vou saber qual o que o espírito do bem me mandou fazer e o que o espírito do mal está tentando me intuir? Qual dos dois eu vou saber? Primeiro que nós temos que pensar, qual é que está mais próximo a mim naquele instante? Como é que eu estou? Eu passei um dia nervoso, xingando, brigando, chutando cadeira. Não fiz meu evangelho, nem me lembrei de rezar, nem falei com o mentor, nada. Quem é que vai estar me intuindo? Espírito de luz? Ele não vai ter acesso a mim naquele instante. Então, presta atenção nisso. Os mentores, eles nos ajudam e nos protegem sim. Aí lá no Livro dos Espíritos também pergunta assim, eles sempre controlam os nossos... Eles são capazes de controlar as coisas que vão nos acontecer? Aí os espíritos respondem, eles não violam as leis da natureza. Então, se eu sentar numa cadeira e a cadeira for quebrar, eles não vão segurar a cadeira para não quebrar. Não, eles não conseguem fazer isso, porque a cadeira vai quebrar. A cadeira é uma coisa física. Mas como é que ele vai agir? Ele vai me intuir a sentar na cadeira do lado. Ele vai me intuir a levantar antes da cadeira quebrar. Usei aqui um exemplo bobo para a gente perceber assim, a atitude. Quantas vezes a gente vê casos de... era para pegar um avião, aí você atrasou, quer dizer... O espírito ele não tem a condição de segurar um avião que é para cair, porque aquilo é uma lei da natureza.
né? Se o motor pifou, ele vai. Mas o que ele pode trabalhar? Agindo na sua atitude. Ele vai fazer com que eu, puxa, esqueci alguma coisa em casa, vou voltar e perco o horário. Percebe? Então, nós somos protegidos por essa espiritualidade desde que eu esteja afinizada com ele. Desde que eu esteja em sintonia e que eu escute, que eu aprenda a escutar o que ele me intui, as minhas intuições. Aí a gente pode perguntar, mas eu às vezes tenho aquela história de receber as duas orientações? Tem. Aí Jesus dá uma dica, né? Espíritos do bem só te intuem, só te induzem a praticar o bem. Então, se você tá sentindo aquela coisa assim, não, vai lá tirar desaforo, não, vai lá botar essa história limpo. Será que é um espírito do bem que está me intuindo a isso? Com certeza não. Porque Jesus não disse para a gente tirar, né, história limpo, para a gente ir lá dar uma resposta à altura, para eu, né, tirar satisfação com alguém. Não. O que não quer dizer que nós tenhamos que ser, como se diz, aquela historinha, né? Vaquinha de presépio, sempre dizendo amém. Não, não é isso. Jesus diz que seja seu sim, sim, seu não, não. Ontem uma amiga me disse, eu falei umas coisas duras para o meu filho e nem sei se eu fiz bem ou não. Às vezes, a gente tem que falar o que tem que ser dito. Por isso que Jesus diz que seja seu sim, sim, seu não, não. Ser pai, ser mãe, não é ser melhor amigo, é ser educador. É tentar conduzir um espírito para o caminho do bem. E às vezes tem que ser dito coisas que nem nós gostaríamos de dizer, muito menos aquele que ouviu. Mas tem que ser ditas. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento onde o mundo está tão sensível, eu nunca vi tantas pessoas dormindo mal, tantas pessoas se sentindo depressivas. O que nós temos que fazer? Tentar ser o exemplo da serenidade e do equilíbrio. Ser otimista, passar alegria, na certeza de que tudo vai passar, porque tudo vai passar. É um ciclo, é uma fase. Nós não podemos nos abater com isso. Nós temos que ser sustentação, não só para a nossa família, para nós mesmos, para a nossa família, mas para muito mais. Eu não tenho que pegar meus velhinhos, meus idosos, e trancar lá na casa e colocar saquinho de supermercado na calçada para evitar risco de contaminação. Nós temos que ter bom senso. A gente não precisa sair para festa e para balada e ficar, né, com aglomeração, mas nós temos que cuidar dos nossos, com os devidos respeito às aglomerações, mas nós não podemos abandonar ninguém. Seja por telefonema, seja por, né, um abraço virtual, por uma mensagem. As pessoas, os nossos entes, principalmente, né, precisam se sentir amparados, amados. Todos nós gostamos de nos sentir amados. Então, cuidado com as influências espirituais que nós recebemos. Paulo diz assim, uma frase que é muito bacana, ele diz: organize uma couraça de fé e caridade ao seu redor. Olha, o que é uma couraça? É uma proteção, um escudo de fé e caridade. Quer dizer, fé, a certeza de que tudo vai passar, de que está passando. E a caridade, misericórdia aos demais, auxílio aos nossos irmãos, próximos e nem tão próximos. Então, isso vai nos fortalecer e evitar influência de entidades negativas. Isso é muito importante nesse momento. Orai e vigiai. Vigiai os seus pensamentos. Chico diz que se nós tivéssemos noção
da tristeza que nós causamos aos nossos mentores, quando nós tomamos atitudes que vão atrapalhar a nossa evolução espiritual? E aí eu pergunto, nós estamos tendo atitudes que vão atrapalhar a nossa evolução? Eu estou disseminando a incerteza, a insegurança, o pânico, ou também assim, a dissimulação, deixa para lá, isso não é nada, vamos cair na vida, vamos viver o hoje. O que eu estou, o que eu estou espalhando? O que eu estou disseminando? Qual é a semente que eu estou germinando? Todos nós temos um lado, ontem uma amiga também me disse assim, nossa, você é tão cuidadosa com as pessoas. Eu disse assim para ela, amiga, mas eu também tenho outro lado difícil. Qual de nós não tem? Todos nós. Aí, acho que é Gandhi, que diz que nós temos um homem bom e um homem mau dentro de nós. Fala mais alto aquele que você alimenta mais. Então, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta dor, que tantos estão perdendo entes, estão tendo seus entes adoecidos, é momento de nos mantermos firmes, alimentando o nosso homem do bem, o cristão que existe dentro de nós. Como é que eu tenho que agir? Coloca mensagem lá no Zap, mas mensagens boas, de otimismo, não notícias ruins, porque isso aí ele vai ver lá na TV, no jornal, no Datena. Precisa. Passa coisas bonitas, mensagens boas, de otimismo, de alegria, de bem viver, de prazer de viver. Irmã Sheila, ela fala dos nossos pontos mortos, que nós deixamos aqueles pontos mortos dentro de nós, e aí eu não mexo naquilo, mas aquilo vai contaminando as minhas atitudes. Quais são os pontos mortos? Aquilo que eu não quero mexer, sabe? Então, assim, temos que ter conduta de cristão? Sim, mas eu tenho que também trabalhar essa sujeirada toda dentro de mim. O que é que eu estou aprendendo com tudo isso que nós estamos vivenciando? Eu estou aprendendo que eu não preciso de tanto? Eu estou aprendendo que eu posso mandar uma energia de um abraço, mesmo que seja virtual, através de palavras caridosas, através de palavras amorosas, através da misericórdia. Eu não consigo mais fazer visita no asilo, mas eu posso levar lá uma coisa para eles, entregá-la na porta. Eu posso gravar uma musiquinha e mandar para eles. Então, cabe a nós encontrarmos meios de praticar tudo aquilo que o Pai espera de nós. Eu tenho que encontrar meios para cumprir a minha missão, porque em pandemia ou sem pandemia, em segunda fase ou em terceira fase ou em nenhuma fase, nós estamos aqui para cumprir uma missão. E eu estou conseguindo? O que é que está faltando? O que é que eu estou esquecendo e deixando de lado? Quando eu digo assim, eu não posso doar nada, nós podemos doar muito, nós podemos exemplificar muito, através da nossa oração, da nossa vigia, encontrar meios para que isso aconteça. Sabe aquela fábula antiga da cigarra e da formiga? Hoje eu fiquei pensando nessa fábula, o quanto nós temos a certeza de que somos o quê? A formiga, que nós sempre idolatramos e achamos que somos nós? Não. Espiritualmente, nós somos a cigarra, porque nós sabemos qual é o propósito disso tudo, nós sabemos que viemos por uma missão, nós sabemos que vamos ter que dar conta do que estamos fazendo, nós sabemos que vamos ter que responder por essa encarnação, nós sabemos que somos influenciados por espíritos negativos, quando abaixamos a vibração, e a gente abaixa. Então, nós sabemos de tudo isso, mas continuamos,
fazendo as nossas festas, ou me fechando em casa e esquecendo que o mundo continua. Nós não estamos fazendo ainda a nossa lição de casa. E aí vai chegar o inverno e eu vou ter que pedir ajuda para a formiga. Então, que a gente aprenda a mudar essa conduta, independente de estarmos fechados em casa ou não, vamos tentar fazer o que o Pai espera de nós. Nós temos que encontrar a nossa vida dentro dessa vida que nós temos aí. Um amigo meu costuma dizer assim, né? O prato do dia. Não adianta eu ficar aqui, mas eu queria fazer um Natal com uma mesa. Não, o que você queria é uma coisa. O que dá para ser feito é outra. Você não precisa ficar fechado em casa sozinho. Reúna ali 3, 4, 5 pessoas, né? Janelas abertas. Eu digo que nós estamos na fase de sermos diurnos, não de sermos noturnos. Por quê? Porque se você vai na casa de uma pessoa comer uma pizza, normalmente à noite, a janela está fechada, a porta está fechada. E isso não é bom, né? Para o vírus que anda por aí. Então, nós temos que fazer as coisas mais durante o dia. Deixa a porta aberta, a janela aberta, vento, né? Então, vamos tentar fazer as coisas diurnamente. Não deixe de ir no médico, não deixe de fazer seu acompanhamento. Faça logo de manhã, onde o consultório abriu há pouco tempo. Então, percebe? Nós temos que arranjar saídas dentro do que nós temos para hoje. Vibrando amor, vibrando saúde, vibrando alegria, porque o tempo está passando e nós estamos vivendo. Emmanuel diz, no livrinho Pão Nosso, ele tem uma frase muito legal que diz assim: renovar pensamento não é fácil como parece. Renovar pensamento não é fácil como parece. Demanda renúncia e profundo domínio de si mesmo. Perfeito isso, né? Então, não é fácil mudar. Demanda renúncia e profundo domínio de si mesmo, que só se consegue com trabalho e sacrifício do coração. Nós não vamos mudar de uma hora para outra. Nós não vamos afastar entidades negativas 100% para o resto da vida. Não. Orai e vigiai. Vigie o tempo todo. Trabalha e sacrifica, abra mão de algumas coisas. Em prol do quê? Lá da formiguinha, né? Do inverno que está chegando e que nós temos que fazer nossa bagagem. Qual é a bagagem que nós estamos preparando nesse momento? No Sermão da Montanha, tem aquela passagem de Jesus onde ele diz: nós somos o sal da terra. O que é o sal? Naquela época, o sal era o que conservava a carne, porque não tinha geladeira. Então, o sal é aquele que não deixa estragar, não deixa apodrecer. Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. Então, nesse momento de pandemia, se a gente pode dizer, nós somos o sal da terra fazendo o quê? De que maneira? Nós profetizamos muito e praticamos quanto? Quanto nós estamos colocando em prática de tudo aquilo que nós conhecemos, dos ensinamentos do Mestre, daquilo que o Mestre espera de nós. Que nós possamos atravessar esse deserto da maneira mais nobre possível, firme no raciocínio, na oração, na vigia, nos bons pensamentos, colocar o nosso coração aberto para atrair entidades que vão nos auxiliar nessa caminhada, para que nós possamos verdadeiramente ser exemplo para tantos que convivem conosco. Que nós possamos nos lembrar que existe um Pai maior e que Ele sabe o quanto nós podemos fazer. Ele sabe do nosso potencial e Ele conta com cada um de nós. Que Jesus esteja com todos vocês. Obrigada.